Tá. Boa noite, meninas. Deus abençoe cada uma de vocês. Hoje vamos estar aqui reunidas, meditando em Deuteronômio, no capítulo 2. Sem maiores delongas, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco, nos dar a devida direção, abrir a nossa mente, iluminar os nossos pensamentos e falar ao nosso coração. Senhor nosso Deus, querido Pai, mais uma vez nos reunimos em Teu santo nome, pedindo, Deus, mais uma vez estamos aqui para que o Senhor venha abrir a nossa mente. Coloca dentro da gente, meu Deus, as Tuas ideias, os Teus pensamentos. Traz, meu Pai, a nossa mente, a revelação da Tua palavra. Não nos deixe, Espírito Santo, que estejamos aqui vazias ou até mesmo acomodadas com o que já temos, mas que o Senhor nos faça crescer, nos acrescenta. Precisamos mais de Ti, precisamos mais do Teu Espírito, precisamos especialmente de sabedoria, Pai, porque através da sabedoria é que tomamos as atitudes mais acertadas. E assim nós temos condição de viver melhor nesse mundo, de evangelizar de uma forma mais assertiva, fazer a Tua vontade, meu Pai, com muito mais empenho. Precisamos do Teu auxílio, precisamos da revelação da Tua palavra, precisamos entender o que o Senhor deixou escrito para nós. Não foi à toa que o Senhor deixou as suas palavras escritas. Não foi à toa. O Senhor já tinha falado sobre a saída do povo do Egito, de Israel do Egito, em outros livros, porque o Senhor insiste em repetir mais uma vez. E ao longo de toda a Bíblia, até o Novo Testamento, a gente vê insistentemente o Senhor se referindo à libertação da escravidão. Então, isso é um ponto muito forte. E nós queremos, meu Pai, abrir a nossa mente, o nosso coração. Nós já estamos, meu Pai, com o nosso coração aberto para receber todo esse entendimento. Desconstrói, meu Deus, aquilo que é inútil dentro da gente e que tem impedido da gente avançar. Tira das nossas mentes as cadeias, as prisões que nos mantêm, meu Pai, no mesmo lugar. Nós queremos avançar, mas precisamos do teu auxílio. Sozinhas, meu Deus, nós não iremos a lugar nenhum. O mundo certamente nos engoliria e estaríamos perdidas. Mas estamos aqui na contramão do mundo. Estamos buscando fazer justamente o contrário do mundo. Enquanto meu pai, num sábado à noite, muitas pessoas estão se envolvendo com as vicissitudes da carne, nós estamos aqui, meu pai, nos entretendo com as coisas do espírito. Então, honra a nossa fé, honra, meu pai, a nossa, a nossa intenção, honra o nosso esforço, o nosso empenho em estar te buscando e desejando ardentemente te conhecer mais e mais. Te pedimos, ó Deus, que essa seja uma noite frutífera e realmente, ao final dessa noite, ao final dessa semana que se encerra, daqui a poucas horas, nós queremos estar muito mais elevadas, muito mais perto de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá, Deuteronômio, capítulo 2. Nós vimos no capítulo 1 que, ou melhor, vimos na meditação do capítulo 1 que Josué, ele renunciou ser usado por Deus como um protótipo para que uma nova nação fosse construída, fosse formada através dele. Deus, ele tinha a intenção de destruir todo Israel que saiu do Egito e começar em Moisés uma nova história. Moisés, ele renuncia esse privilégio, essa oportunidade para cuidar daquele povo que lhe foi confiado. A gente pode perceber um empenho, uma entrega, um compromisso do próprio Moisés com aquele chamado dele. Moisés não era mais um menino, era um homem. Teria lá por volta dos seus 80 anos de idade. Então, como um homem experimentado na vida, experiente e espiritualmente desenvolvido, ele realmente não julgou que seria pertinente
destruir todo o legado que Deus já tinha feito através de Israel. Se realmente Deus, na sua ira, destruísse aquele Israel, meu Deus, se perderia muito tempo até formar um novo povo. E bote aí mais 400, 500 anos. Moisés, ele entendeu isso, o que nos leva a pensar que Deus também irado não pensa muito bem. E eu espero não estar fazendo, não estar falando uma blasfêmia, mas a gente percebe que quando ele conversa com Moisés, Moisés pede uma segunda chance para aquele povo e Deus, ele dá essa segunda chance, ele ouve Moisés. E Moisés, ele, cara, eu acho isso fantástico. Ele renuncia uma bênção absurda, de grande, que ele poderia receber. O nome dele poderia estar muito mais projetado hoje no mundo, entre os judeus, no Evangelho. Mas ele abriu mão disso para continuar cuidando de um povo. Era o legado que ele entendia, era a importância que ele entendia que tinha no, na obra de Deus. Cuidar daquele povo, levá-lo à santificação, custasse o que custasse. Me lembra Paulo dizendo que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, bom, já que está na chuva, vamos se molhar. E assim, a gente percebe que Moisés está nesse último momento em Deuteronômio, são as suas últimas palavras, é a sua carta de despedida para um novo povo que foi feito ainda dentro do deserto. Uma nova nação. Jovens que não têm mais a mente da escravidão, não tem mais uma mente escrava, mas uma mente livre. Livre para quê? Para qualquer coisa, até pecar, mas especialmente para adorar um único Deus. Livre para servir um único Deus. Livre para crer, confiar e tomar posse das bênçãos, das promessas desse Deus fiel, que até aqui não abandonou o seu propósito de fazer de Abraão uma grande nação. Fala, Maiana. Maiana. Eu estava tentando abrir o microfone. Sim, senhora. Durante a primeira vez, nas primeiras leituras do Pentateuco, para mim fica bem claro que Moisés não só um tipo de Cristo, por assim dizer, mas ele sente a dor de Deus. Ele sente o amor e a dor que Deus sente por aquele povo, quando vê aquele povo se perdendo, porque não foi fácil para Deus. Aquela geração toda que saiu do Egito não vai chegar à Terra Prometida. Fato, só dois chega. Mas quando aquele povo pecava, aquele povo errava, Moisés não era só porque foi ele que tirou aquele povo, porque teve uma vez que eu cheguei a pensar, não, ele está pedindo a Deus porque foi ele que tirou aquele povo de lá. E como o povo dizia, você me tirou do deserto para passar fome, lá a gente comia pão, era cebola, alguma coisa assim do tipo. Mas não, era a dor mesmo de Deus de ver aquele povo se perdendo, indo para o inferno, e ele não poderia fazer nada além de orar por aquele povo e tomar as dores e tomar a frente, porque ele dizia, não, porque se assim me trata, me mate. Ele não queria ver o sofrimento daquelas pessoas e as pessoas ingratas, e na maioria das suas vezes é ingratidão mesmo, não tem outra palavra. Era mais fácil culpar os outros pelos erros deles do que se entregar para Deus. Mesmo já tendo o tabernáculo e tudo mais, Moisés era sempre o que era sacrificado. E a maioria daquele povo ali nem viu as grandezas de Deus como antes, não viram o que Deus fez por eles, mas eles também viram milagres. Então, não tinha motivo de dizer que eles estavam ali inocentes. Mas é muito mais fácil culpar alguém por nossos erros ou por nossa perdição do que assumir a responsabilidade. Muitas vezes a gente não quer isso, porque a, a gente ora pela pessoa, a gente vê a pessoa se perdendo, a gente dá tudo pela pessoa. E chega uma hora que você não tem mais o que dar pela pessoa. Eu
tô orando aí por umas pessoas, e eu acho que isso já tem uns 3 ou 4 meses, e tem uma que todo dia me tira do sério. E lidar com pessoas que já esteve na presença de Deus, que era o caso desse povo aí, é pior do que uma pessoa que nunca teve na presença. Porque tudo para ela é motivo de você estar querendo se achar, que foi o que eles fizeram, até a própria irmã e o irmão dele fizeram isso. E chega uma hora que você pensa, rapaz, eu vou deixar uma dessa pessoa de lado, eu não vou mais nem orar. Aí depois você sente aquilo. Mas e se tivessem desistido da sua alma? Onde é que você ia estar agora? E eu não sei vocês, mas várias vezes aconteceu situações que eu ia ser morta mesmo e foi a mão de Deus que me tirou e eu ouvi aquela voz no meu ouvido. Eu vou te matar, eu vou te matar. E não, tipo, não era eu me jogar, acontecia mesmo. Teve uma vez que o carro me pegou assim por um fio e depois eu ouvi, eu vou te matar. Era para mim estar no inferno, mas teve pessoas que não desistiram de mim. E Moisés é essa pessoa que mostra que por mais que o outro seja difícil, se a gente não pode mais estar perto, porque chega uma hora que você tem que escolher entre estar perto daquela pessoa e orientar aquela pessoa e se afastar e orar, porque a sua presença pode não fazer diferença, mas a sua oração vai alcançar aquela pessoa onde quer que ela esteja. E Moisés fazia isso. O mais bacana era isso aí, é sentir a dor que Deus sente pela alma daquela pessoa que está se perdendo. Pois é, eu concordo. Ele tinha um altruísmo dentro dele, né? É, é um ápice do amor que Deus espera que tenhamos, de você dar a sua própria vida pelo outro, de você negar a si mesmo para que o outro seja beneficiado. Então, quando Deus observou isso, imagino, né, a gente refletindo aqui, quando Deus observou esse nível de entrega, esse nível de dedicação de Moisés, ele foi quebrado, ele se quebrou para Moisés. Então, Moisés quebrou as pernas de Deus, vamos dizer assim. E ele deixou Moisés trabalhar, né? Ele deu oportunidade para Moisés cumprir aquilo que ele já tinha também dentro do seu coração. Mas vamos lá. Deuteronômio 2, verso 1. É a continuidade do capítulo 1 até o capítulo 4. Isso aqui é uma narração de fatos, não é uma narrativa, né? Não é algo que você conta segundo a sua versão, sua opinião. Não. É a narração de fatos que aconteceram. Depois, viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte do Seir. Então, só lembrando, quando aquele povo rebelde, eles percebem que são rejeitados por Deus, porque eles não quiseram invadir Canaã e tomar posse lá do que era deles, então Deus os abandona, mas ele chega, não, 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 a gente se arrepende, vamos subir para a guerra, vamos para a guerra sim. E Deus fala, não, não vai, eu não estou mais com vocês. E aí eles, não, 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 vamos vamos assim mesmo, eles lascaram tudo. Então, muitos morreram, os que sobreviveram voltaram chorando. E aí Deus dá a ordem, vocês já ficaram muito tempo aqui nessa região, agora vocês seguem em frente. E aí, deixa eu ver aqui, como vocês sabem, né? Eu gosto de trabalhar com mapinhas. Deixa eu trazer aqui. Cadê? Uma imagem. Cadê, gente? Cadê? Aqui. Abre aí, meu filho. Aí eles estão na região de Seir, Cades Barneia, e agora eles vão chegar, eles estão aqui nessa região de Cades Barneia, aqui eles subiram os montes, né, para lutar aí com os povos inimigos, não deu certo, tomaram uma surra, tomaram uma cacetada, e Deus falou, não, agora vocês vão dar a volta no deserto, a volta no Seir, e vocês vão voltar para o Mar Vermelho. Lembrando, pessoal, que o Mar Vermelho, ele é um mar muito grande e que ele se ramifica, vamos dizer, não, não é esse o termo certo, mas só para a gente entender melhor, ele se ramifica, né? Uma parte que vem para cá, que é o Golfo do Suez, e outra parte que vem para cá, que é o Golfo do Acaba. Inclusive, parte do Golfo do Acaba, que é Mar Vermelho,
também alcança Israel. Então, Israel, ele também é banhado pelo Mar Vermelho. Um pedacinho ali da coisa, mas ele é banhado, sim, pelo Mar Vermelho. Tá certo? Então, aí a gente vai ter que eles são obrigados, né, a, mais uma vez, passarem pelo deserto. Deserto esse que Moisés já disse que era sofrido, que era terrível. Pois eles vão passar por tudo isso de novo. Deus vai estar com eles, cuidando, dando a direção, coluna de fogo, a nuvem. Deus vai continuar cuidando deles. Porém, agora não mais desejando que todo esse povo venha a ser salvo, mas, na verdade, na expectativa de que esse povo vá passando, morrendo. E, enfim, então, essa é a ideia. Depois viramos-nos e caminhamos no deserto, no caminho do Mar Vermelho, que eles vêm para cá, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos o Seir. Então, o Monte Seir, a região do Seir, está aqui, tá? E eles ficaram aqui rodeando. Vocês vão ver aqui que aqui tem um deserto, deserto de Zim, certo? Olha para cá, deserto de Arã. Para o lado de cá tem outro deserto. Não tinha facilidade aqui para esse povo. Era um caminho realmente de aprendizado, tá? O deserto é um caminho de aprendizado. Não, não era para eles estarem no deserto, era para eles estarem na terra que mana leite e mel, né? Aqui, banhado pelo Mediterrâneo de um lado, banhado pelo Jordão do outro, e estão aqui no meio do deserto pagando o preço da sua incredulidade e rebeldia, tá? Então vamos lá. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, no sentido de tenham cuidado. Deixa eu ver aqui rapidinho, se eu consigo aqui uma outra imagem. Tá? Aqui é a mesma coisa. A gente vai ter também uma região aqui, ou um mapa, né, mostrando aqui a região do CI, tá? Isso aqui é tudo montanha, pessoal. De um lado, deserto, 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 tá? E montanha. E, e aqui ele vai estar na região dos filhos de Esaú, que é justamente essas montanhas aqui do CI. Deus, ele já tinha dado um pedaço de chão para Esaú. Interessante que dar terras, prometer uma habitação, não foi exclusividade do povo de Israel, e nem eles foram os primeiros a ganhar uma terra prometida. A gente está vendo aqui que Esaú recebeu uma terra. A gente pode lembrar aí que Moabe recebeu uma terra, os amonitas receberam uma terra. Eles também receberam lugares da parte do próprio Deus. Porque Deus deu lugares para essas pessoas. É uma bênção. Por mais que fosse na montanha, é o lugarzinho deles, né? É a morada deles, porque Deus também queria preservar essas pessoas, essas nações, esses povos, tá? Esaú, por mais que a gente ache que ele foi o irmão perverso de Jacó, desprezou, né, meu nome, a sua primogenitura, mas no fundo, ele era um cara que temia Deus, apesar de ter se envolvido com mulheres idólatras, enfim. No final da vida dele, eu não sei como foi, mas Deus viu algo no coração desse rapaz e o guardou, o protegeu, certo? Então tá aí. Então, Deus vai falar aqui exatamente isso, né? A palavra de Deus vai falar: Tendes rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: Passarei pelos termos, né, pelas fronteiras dos vossos irmãos, os filhos de Esaú. Vê que ele trata como pessoas próximas, irmãos, porque de fato, sim, eram irmãos, né? Eram primos, vamos dizer assim.
porque enquanto Israel era geração de Jacó, então Seir era geração de Esaú. E eles eram, Jacó e Esaú eram irmãos, então suas gerações são primos, né? São parentes, são irmãos. Tem sangue do um do outro lá, correndo nas veias deles, certo? Então, passareis pelos termos de vossos irmãos, filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Então, quando você vê uma multidão, sei lá quantos milhões de pessoas, tinha mais de 2 milhões de pessoas já aí, né? Tinha mais. Segundo dizem, do, mas vocês me corrigem se alguém tiver esse dado, mas se eu não me engano, do Egito sai em torno de 2 milhões de pessoas. E Moisés já disse que eles tinham se multiplicado muito. Então, imagina esses milhões, que eu não sei quantos são, acampando na sua fronteira, rodeando os seus limites. É óbvio que é para assustar os caras, né? Pô, eles estão chegando, estão muito perto, eles querem nos invadir, né? Eles vêm com pretensão de guerra. E, bom, era o que passaria pela cabeça do povo de Esaú. Lembrando que Esaú, nessa época, já não era mais vivo, tá? Mas era o que passaria na cabeça desse povo. Então, Deus mesmo já os previne. Eles vão ter medo, não, mas acautelai-vos, tenham cuidado, né? Não sejam arrogantes, não sejam, como poderia dizer, ah, não os trate mal, não sejam ameaçadores. Chegou em paz, faz o que tem de fazer e vai dar tudo certo. Eles não vão te atacar, vocês não atacam eles e dá tudo certo. Então, eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, também não é para se misturar. Vocês só vão passar, não se mistura não. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada de uma planta de pé. Então, não tente invadi-los, não tente tomar as terras deles, não tente se misturar com eles, porque nem o tamanho de um pedaço de pé, né, uns 30 centímetros aí, de chão, eu não vou dar para vocês. Por quê? Porque ele já tinha prometido. Deus não volta atrás nas suas promessas, né? Porquanto a Esaú tenho dado o Monte Seir por herança. Então já tinha lá um herdeiro, acabou. Né? Deus não ia permitir que outro fosse lá e tomasse. Comprareis deles por dinheiro comida para beberdes, ou comida para comerdes, água para beber. Deles comprarei com dinheiro. E aqui, povo lindo, a gente pode parar para pensar que, ainda que esse povo estivesse vagando pelo deserto, dá para a gente perceber, bom, se eles tinham dinheiro para fazer compras, esse povo era próspero. Aonde eles chegavam, as coisas realmente multiplicavam. O gado, de quando em quando eles paravam, plantavam, foram 40 anos, né? Então, eles prosperaram também. E eles tinham condições de ir lá e comprar, negociar. Ao longo desse período, certamente, eles também negociavam com outros povos, de repente, aqueles viajantes, os mercadores do deserto. Tá? Aí, por exemplo, aqui nessa figura, dá para a gente observar o seguinte: não sei se vocês conseguem visualizar, talvez quem tiver com o celular não perceba muito bem, mas deixa eu ver aqui se eu consigo traçar. A partir daqui, ó, a gente vai ter a rota do incenso, certo? Então, existia comércios, tá? Existia comércios. Aqui a gente vai ter, ó, a, a rota, a estrada do rei, o caminho do rei. Então, por aqui passavam reis e eles viajavam, nessas viagens eles tinham que parar para negociar, enfim, existia toda uma economia rodando, girando em torno de Israel, tá? Então, eles não estavam lá só vivendo do maná que caía do céu.
essa altura do campeonato, o maná já não caía mais, tá? Mas eles tinham condição de negociar. Tanto não caía mais que Deus está mandando. Vai lá e compra a sua comida, não vai cair mais do céu. Vai lá e compra a sua água, que eu não vou mais tirar a água da rocha, tá? Vocês vão passar por lá e vocês vão é, ah, comprar deles, negociar com eles, de acordo com as suas necessidades. Verso 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das suas mãos. Prosperou Israel. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Quando não caía maná do céu, quando não apareciam as cordonizes, né? A carne que Deus deu com abundância, eles tinham condição de comprar. Deus deu a eles prosperidade suficiente para que eles pudessem sobreviver, negociar, certo? Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate até Ezion-Geber. Cadê? Deixa eu ver se aqui levanta. Não sei se vocês aí conseguem ver, porque para mim aqui aparecem algumas imagens sobrepostas. Mas aqui embaixo, ó, vocês vão perceber que o Mar Vermelho chega até aqui, essa pontinha, tá certo? E, inclusive, essa parte aqui que nós vemos aqui no mapa hoje, isso aqui faz parte de Israel. Claro que esse mapa está retratando ah, ah, os povos daquela época, tá? As nações daquela época, de 1500, 1400, né? Antes de Cristo. E aqui, nos dias de hoje, isso aqui é Israel, o território de Israel hoje atual. E o Mar Vermelho também banha ele. Um pedacinho, mas sim, também banha, tá bom? E dizem que o Mar Vermelho é muito bonito. Dizem que ele é lindo. A riqueza da fauna e da vegetação, como é subaquática, dizem que é uma coisa linda. Eu tentei pegar umas imagens, mas eu não sabia se realmente era do Mar Vermelho, mas não sei, na internet, mas tinha muita, o que eu vi era muita coisa bonita, mas de falas, diálogos, comentários, o pessoal falava que o Mar Vermelho é muito bonito. Enfim, então, aí ele vai traçando a rota, né? Então, passando depois de Esaú, vocês vão entrar na planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então, eles vieram até aqui embaixo e depois eles começaram a subir e vieram para cá, para o deserto de Moabe. Tá? E então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe e não contendas com eles em peleja, em guerra. Não faça guerra com eles, porque não te dê herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar é o nome da terra, por herança aos filhos de Ló. Então, essa terra aí pertencia aos filhos de Ló, não era também possessão para Israel. Mais uma vez, a gente vendo que a ideia de dar terras não era apenas exclusividade de Israel. Haja vista que a terra de Israel foi muito melhor e maior. Esses daí, pessoal, se a gente for ver, são regiões montanhosas, desérticas. Canaã era muito mais próspera, muito mais fértil, muito melhor irrigada, rios, ah, muito melhor situada estrategicamente, geopoliticamente. A bênção de Deus para sua geração eleita foi com mais carinho. Os Emins, dantes, habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como gigantes. Então a gente vê aqui que não era uma coisa
anormal gigantes. Existiam gigantes. A gente vê em Gênesis, né, dos filhos de Deus se relacionando com as filhas dos homens e gerando gigantes. Há quem diga que os filhos de Deus eram anjos. Eu discordo. Já cheguei a pensar que eram anjos também, mas hoje eu discordo. Os filhos de Deus eram homens que realmente eram destaques, eram fortes, eram poderosos, tinham uma genética melhor. Eu duvido que Adão tivesse 1,70 m, né? Ele deveria ser muito maior, justamente para que, através da geração dele, o DNA dele, houvesse essa multiplicação de genótipos e fenótipos. Então, tinha os gigantes, tinha os de menores estaturas, etc. Tá? Então, acho que a ideia de anjos se relacionando com mulheres, né, acho que é balela. Ah, conversa para boi dormir. E aqui a gente vê que ainda nesse tempo, 1400 a.C., era comum vermos nações, era uma nação, né? Os emins era uma nação de homens gigantes. Ah, não era uma nação imensa, que ocupava 70%. Não, era uma nação pequena, porque eu imagino que, talvez por dificuldade de alimentação, pelo processo de adaptação, não estou falando de seleção natural, tá? Eu penso que isso aí não existe, mas a adaptação, então, o ambiente muda e há uma dificuldade maior ou uma facilidade maior daquele povo, daquela geração, daquela espécie se adaptar àquele lugar. Se adaptando, eles vão se proliferar e vão continuar crescendo. Houve algo e aconteceu que os gigantes, eles foram morrendo, foram extintos, certo? Então, esse pool genético que determinava o gigantismo, não o gigantismo que nós vemos hoje, que ainda existe como doença, mas o gigantismo no sentido de ser um fenótipo natural, normal, esse, esse DNA, essa característica, essa carga genética, foi sendo suprimida porque ela não conseguiu se adaptar àquela nova realidade, certo? Provavelmente por escassez de alimento. Porque uma coisa é você alimentar uma criança de 20 quilos, outra é você alimentar um adolescente de 50 quilos, outra é você alimentar um homem que trabalha na estiva, né, de 70 quilos. As necessidades são diferentes. Agora, imagina nisso tudo um homem de 3 metros de altura, 3,5 m, 4 metros de altura. Quem sabe? Eram gigantes. Tá? Tinha mais de 1,80 com certeza. Tinha mais de 2 metros com certeza. E isso era suficiente para causar temor, porque enquanto hoje na nossa sociedade nós vemos homens de 2 metros, 2,10 m, 2,15 m, né? Pega os jogadores de basquete, NBA, você vê, os caras são gigantes, parece que aquela altura de rede não é nada, eles esticam a mão e a mão está dentro da rede, eles são muito altos, né? Mas não é a maioria da população, é um ou outro, né? É tão raro que eles ficam selecionados e participam ali do esporte. Todo mundo chega, cata ele e joga no basquete, joga no vôlei, né? Onde essas pessoas vão ser melhor aproveitadas, né? Elas vão ser melhor adaptadas a esse tipo de esporte. Então, o que eu quero dizer para vocês é que há essa variabilidade genética, mas que por algum motivo, creio eu, escassez de comida, eles foram minguando a chegar ao ponto de não termos mais esse tipo, né, do pool genético mundial, né, do ser humano, sendo expresso. Tá? Os emins dantes habitaram nela. Nela quem? Na terra de Ar. Um povo grande, numeroso e alto como o gigante. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins. Anaquins que a gente entende, sim, era um povo gigante. E os moabitas os chamavam de emins. Então, emins e os anaquins, para os moabitas, era tudo uma coisa só. E eles
eram considerados gigantes. Mas o que eu acho interessante é que eles habitaram essa terra antes. Olha só o que vem depois. Outrora, os Oreus também habitaram Seir. Porém, os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram. Eu não sei, ele não deixa claro, mas parece que não. Os Oreus provavelmente não eram gigantes. A essa altura do campeonato, essa terra já foi extinta dos gigantes. Consegue entender? Os gigantes já tinham se passado. E aí veio um outro povo, os Oreus, e ocuparam. Aí Deus chegou, não, vai lá, você é teu, Esaú, vai que é tua, Tafarel, né? Ah, quer dizer, aqui agora já é Moab, perdoe, tá? Vai lá, é seu, vai que é tua. E aí Moab vai, invade aquela terra, toma aquela terra, mata aquele povo, acabou. Provavelmente, eles não se bateram, não se debateram com os gigantes, né? Provavelmente não. Quando Israel manda os espias para Canaã, eles veem homens de alta estatura, onde eles até chamam de gigantes, e eles temem entrar. Mas o fato do cara ser gigante não era um empecilho, né? Davi combateu um gigante filisteu, lembra? Era um em 1 milhão, mas acontecia ainda. E aqui a gente está vendo. Então, sempre existiu essa questão de ocupar regiões, ocupar espaços para domínio, para crescimento da espécie, da população, para geração de alimento, tá? Construir habitação, normal, né? A sociedade começa como uma comunidade, cresce, vai virando sociedade, se formando. Então, outrora, os Oreus também habitaram em Seir. Porém, os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua aliança que o Senhor lhes tinha dado. Então, aqui realmente ele está falando de Seir, não está falando nem de Moabe. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos, desde Cádiz Barneia até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Aqui, povo lindo, eu fiquei pensando um pouquinho. Bom, se ele está dizendo que parte daquele povo foi destruído, os homens de guerra morreram no deserto, então eu penso que talvez parte daquela geração que ainda saiu do Egito tenha entrado em Canaã. Talvez. Ao longo dos nossos estudos, a gente talvez vai ter uma percepção melhor a respeito. Porque ele está dizendo os homens de guerra, não está dizendo todos os homens, não foram todos os homens que subiram para guerrear na rebeldia, né, contra os povos cananeus que estavam aqui próximo a Cades Barneia, tá certo? Não foram todos que subiram para a guerra. Teve gente que obedeceu a palavra de Deus, que ficou com Moisés, né? Então, aqueles que foram rebeldes e que Deus percebeu que não iam mudar a mente, não iam evoluir, esses daí caíram fora. Esses morreram. Mas aqueles que no caminho se quebrantaram, se voltaram para Deus, né, e dedicaram a sua vida a Deus, confiaram em Deus, tornaram-se fiéis a Deus, então eu penso que talvez uma galerinha aí que ainda foi mantida junto com os filhos e os filhos daqueles que morreram, tá? Porque ele é bem específico, né? Até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, morreram, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. Então, dizendo aqui que o próprio Deus lidou com essa situação.
e permitiu que eles morressem. O próprio Deus, talvez acometidos de alguma enfermidade, alguma coisa, não sei. Deus tirou a mão, sabe? Não guardou, não protegeu. Esperou que eles simplesmente morressem. Talvez a velhice também. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte, do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: Hoje passarás a Ar, hoje passarás a Ar, pelos termos de Moabe. E chegando até defronte os filhos de Amon, não os molesteis. E com eles não contendas, não entre em guerra, não faça peleja. Porque da terra dos filhos de Amon não te darei a herança, porquanto aos filhos de Ló eu a tenho dado por herança. Então, deixa eu ver aqui, se consigo aqui um outro mapinha para a gente ver isso também. Cadê esse aqui? Então, aqui a gente vai ter essa região aqui de Moabe e vamos ter aqui para frente, aqui, ó, a região de Amon. Tá vendo? Essa região foi prometida aos filhos de Ló, Moabe e Amon. E eles estavam proibidos de criar contenda com esses dois, essas duas nações, certo? Ah, cadê? Também essa foi considerada terra de gigantes. Amon também era uma terra de gigantes. Amon não. A terra de Ar, né? A terra de Ar, é AR mesmo, só isso. Ar, é, era tudo isso aqui, tá? Era uma terra bem grande, dominada por gigantes. É de se esperar, né, que a terra dominada por gigantes tem que ser grande. Por quê? Porque tem que plantar muito, pessoal. Tem que criar muita coisa para alimentar, entendeu? Para gerar energia suficiente para aquele povo ser mantido, conservado. Ah, também essa foi uma terra considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins. Então a gente já viu aqui os Anaquins, que também eram chamados Gemins, e agora a gente está vendo os Zanzumins, um povo grande, numeroso, era uma nação grande, e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Vocês entenderam isso aqui? Que não foram os amonitas que botaram eles para fora, foi o Senhor que os destruiu. Talvez esses gigantes, pela a capacidade física deles, né, pelo potencial físico deles, acabassem virando ficado pessoas muito perversas. Perversas ao ponto de acharem que não precisa mais de Deus. Perversas ao ponto que eles poderiam destruir tudo para si. E aí o próprio Deus vê, olha, esse povo aqui não vai se converter, não tem jeito, vou destruir. Pessoas arrogantes, orgulhosas, não vou conseguir trabalhar na mente deles, vou destruir. Deus faz um ato divino, não explica aqui direito qual é, mas entrega para que os amonitas termine de expulsá-los, de matá-los e domine essa terra. Então Deus já foi com outros povos também. Não era exclusividade de Israel, certinho? Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Deus destruiu os Oreus. E eles os lançaram fora e habitaram no lugar deles até este dia. Quando a gente vê essa questão de guerra, outro dia eu estava vendo um debate, se eu não me engano, era um cristão contra 30 ateus. Vira esses negócios aí, tem no YouTube, tá virando febre aí esse negócio. Bota uma pessoa, né, e vários antagonistas de ideia, né, de pensamentos,
e bota para fazer debate. E alguns deles, um ateu, ele chegou e falou que a Bíblia era um absurdo, esse Deus era muito perverso, que ele matava todo mundo, se espremesse o Antigo Testamento, saía sangue. Rapaz, é verdade, sai sangue se espremeu o Antigo Testamento, mas o que Deus está destruindo são pessoas que não têm mais jeito. Não tem mais jeito. Não é porque Deus deixou de acreditar, é porque essas pessoas fecharam seu coração. Ainda agora, o Bispo Adilson, ele estava falando, né? Que quando Jesus morreu, o véu se rasgou, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. E isso deu acesso de todos os homens a Deus. Mas o que nós vemos é que não, todos os homens não chegaram-se a Deus. Por quê? Aí ele falou, porque no coração do homem também existe um véu. E esse véu é o homem quem tem que rasgar, de baixo para cima. E esses homens, né, não querem rasgar esse véu. Não querem. Bom, se não quer, Deus não obriga, nós já sabemos disso. Então é isso aqui que a gente está vendo. Povos que simplesmente estavam entregues a qualquer outra coisa, menos a Deus. E eu não acredito que Deus tenha desistido deles sem antes tentar falar com eles, sem antes dar uma oportunidade. Olha, eu existo, tal, manda um profeta, manda alguém. Deus deve ter tentado. Aliás, só a existência de Israel no planeta Terra já era prova de que Deus existe. Já naquela época, se hoje a gente entende que Deus existe porque Israel existe, né? A nação mais antiga do mundo. Romanos passaram, gregos passaram, os amonitas, os amorreus passaram, né? Os babilônios passaram, tudo passou. Mas Israel está lá. Por quê? Porque é guardado por Deus. Guardado. Por que eles são guardados ainda por Deus? Porque eles temem a Deus. De uma forma errada, atropelada. Bom, Deus está tratando com isso até hoje, ok, mas eles são guardados por Deus. Esaú não era o melhor exemplo de filho de Deus, mas tinha algo lá de bom nele, tinha uma fé nele. Deus guardou. Deus guardou os amonitas, Deus guardou os moabitas, guardou, está aí, está preservando. E as outras nações que ele está destruindo? Não tem jeito, são pessoas que não vão mudar, não querem, obstinadas. Então, Deus faz o quê? Tira o talento daquele que teve medo, que foi incrédulo, que não confiou em Deus, tira o talento e pega esse talento e dá para aquele que confia em Deus. Não é assim que a gente vê lá na parábola dos talentos? Aquele que multiplicou os talentos, tá pronto. Aquele que tinha, aquele que pensava que tinha, até o que tinha, seria tirado. E dava para aquele que estava servindo a Deus. Até os dias de hoje. A gente viu isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e até os dias de hoje ainda é assim. Também os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em Cazerim até Gaza, e habitaram no lugar deles. Né? Gaza, a gente já vai ver essa região daqui. Tá certo? Aqui, ó, Gaza, faixa de Gaza, é um negocinho pequenininho aqui assim, ó, faixa de Gaza. Um negócio suficiente para causar transtorno até os dias de hoje. Terrível. Um pedacinho de terra. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Ribeiro de Arnon está para lá de cá. Passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui, na tua mão tenho dado a Sion, a Morreu, rei de Esbom. Tá? Cadê Esbom? Aqui, ó. Isso aqui que aqui no mapa, nesse mapa, já mostra como possessão de Ruben, Gade, Manassés, eram terras de Esbom, rei de Esbom, né? E cadê? Tem um outro aqui que a gente vai ver mais na frente. Vamos lá. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, a Morreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a possuí-la, contente com eles em peleja. Esse daqui Deus manda pelejar, né? Manda entrar em guerra, batalha.
Nesse dia começarei a pôr um terror, um medo e medo de ti diante dos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então, começando aqui a saga de Israel como um guerreiro, de Israel como um povo guerreiro e vencedor. Quem é que vai levantar esse nome, dar essa fama, essa glória para Israel? O próprio Deus, tá certo? O próprio Deus. Então, eu farei com que eles tenham medo de ti, todos os povos que estão debaixo do céu. Ao ouvirem a sua fama, tremerão e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedmote a Sion, rei de Esbom, com palavras de paz. Então, Moisés aqui está dizendo, né? Quando nós recebemos essa ordem de Deus, lembrando que é a narração de fatos, né? Ele está narrando fatos. Quando nós recebemos essa ordem, eu mandei lá um mensageiro com uma mensagem de paz. Vamos ver o que aconteceu. Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Lembrando que esse povo não tinha criação de cavalo, que era proibido para Israel criar cavalos. Eles não tinham carroças, né? Então, uma outra carroça para carregar algum peso, mas o povo mesmo ia andando. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Então, houve uma tentativa de fazer uma negociação. Olha, deixa que a gente passe por aqui, a gente vai passar de pé, sem arma de guerra, sem nada, vamos passar por aqui, porque o que a gente quer é atravessar o Jordão. Vamos atravessar o Jordão para então tomar posse da terra prometida. Bom, se a gente está vendo aqui que essa região foi habitada pelas tribos de Israel, então essa mensagem de paz não foi aceita, né? Já é da gente imaginar. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito. E quando ele fala o Senhor teu Deus, né, que é Deus de Sion, não. É Deus de quem está ouvindo a conversa, Israel, né? A nova geração de Israel. O Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como hoje se vê. Então, a essa altura aqui do campeonato, essa região aqui já tinha sido dominada. Eles ainda não tinham atravessado o Jordão, mas essa região aqui eles já tinham dominado, tá certo? Nesse momento em que Moisés está contando essa história para eles. Eles estão aqui, vamos lembrar, em Abarim, tá? Prestes a atravessar Jericó, estão vendo de longe a terra prometida, e eles estão querendo negociar com os reis dessa região. Deixa a gente passar. E os reis não deixaram, então houve guerra. E o Senhor me disse: Eis aqui, tenho começado a dar-te Sion e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la para que herdes a sua terra. Essa terra não vai ser agora mais de Sion. Essa terra agora vai pertencer a Israel. E Sion saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. Aqui, ó, Jazé. Ou era aqui, Jahaza. É porque esses termos se parecem, não sei dizer para vocês ao certo, tá? Mas essa região aí, eles entraram em guerra. E o Senhor nosso Deus nolo entregou e o ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos a ninguém. Matou tudo. Ah, mas matou criancinha. Já tivemos essa discussão aqui. Melhor essa criança ser morta do que estar desamparada, sem pais. Sem falar que é uma criança que já está sendo criada com os hábitos desses pais. São um povo de dura serviço, um povo obstinado, um povo que não aceitava Deus, não se submetia a Deus, um povo com certeza adorador de Baal. O
os cananeus adoravam Baal. Além de Baal, existiam outros deuses, tá? Mas Baal era o deus maior, vamos dizer assim. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Tudo certo? Tudo certo. É assim que se faz na guerra. Então, a partir dessa primeira guerra, o nome de Israel vai começar a ser temido por todas as nações. Por causa de Israel? Não. Porque eles sabem que avante de Israel vai o Deus de Israel. Eles vão ter medo. Desde Aroé, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nos deu e nos entregou. Gileade, aqui, ó, Ramote de Galaad. Mas aqui é Ramote Gileade, certo? É aqui. Então, eles foram tomando, tomando. Isso aí, acabou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as margens da montanha, nem coisa alguma que Deus proibira, que nos proibira o Senhor, nosso Deus. Então, aqui a gente começa a ver, ainda no capítulo 2, a progressão, né, das conquistas do povo de Israel, tá certo? Então, a progressão das suas conquistas. E aqui a fama de Israel sendo feita, tá? Israel, lembrando, não era um povo de guerra. Israel não era um povo de guerra. Israel era um povo gerado para ser pacífico, convencer as pessoas de que Deus existe, de que devemos servir a esse Deus com paz, com testemunho, né? Com proceder, com comportamento, com sabedoria, explicando às pessoas, olha, tem esse Deus, criador de todas as coisas, tal. É isso. Era para ser assim. Mas, enfim, como eles tinham que tomar posse da terra prometida, não tinha jeito. Isso não ia ser feito à base de paz. Então, ia ter guerra e Deus permitiu, mais uma vez lembrando, porque esses povos cananeus e essa galera que estava aqui na Transjordânia, tá? Essa região até hoje é chamada de Transjordânia, tá? Isso aqui é Transjordânia. Essa região, esse povo era um povo que não temia o Senhor. Acabou. Eles foram aniquilados. E Israel está sendo honrado. E o que fica aí para vocês, pessoal, desse capítulo de hoje? Quem começa aí? Começa aí com Dona Rosa Pereira. Tem uns dias que a senhora está calada. Bom, boa noite, gente. Na realidade, assim, o que ficou para mim é que esse povo rebelde, né? Esse povo me mostrou também o poder de Deus, como ele é atuante, como ele é grande. E quando ele quer fazer as coisas, não há quem impeça. E ele fez de tudo, né? Pelo que eu entendi, ele fez de tudo para dar essa terra, essas terras, né, para Israel. E ele trabalhou, fez esse trabalho, e é grandioso a gente ver, né, esse poder grande de Deus, e esse poder grande e atuante que Deus nos mostra, né? Às vezes a gente até vive guerras, né, na nossa vida, vou fazer um pouquinho do campo do que vivemos hoje, e às vezes a gente vive guerras e batalhas que a gente acredita que nem vai conseguir resolver, né? Porque está no meio daquela guerra. Mas a gente tem que ter a certeza que Deus ele está lá e que em dado momento, em dado instante, ele dissipará tudo aquilo
E o que me mostrou aí nesse capítulo foi a fortaleza, o poder da mão de Deus. É muito grande, é grande demais, né? E a gente não pode duvidar disso, né? E a importância de você temer a Ele. E esse povo, ele não temia Deus. E é importante a gente ter obediência. E sem a obediência a gente não consegue dissipar o que a gente vive, as guerras que a gente vive. E hoje, nossa, eu estava falando que tá tão difícil viver nesse mundo hoje, com tantas pessoas desobedientes, com tantas pessoas que viram as costas para Deus, que fazem guerra por qualquer coisa, qualquer motivo, e esquece daquele Deus grande, né, que está sobre nós, acima de nós. E mais ou menos o que eu entendi foi isso. A grandiosidade de Deus, ele mostra em todo o percurso, né, dessa guerra, o que a gente pode fazer, o que a gente deve, o que a gente não deve. E ele vai nos ensinando e mostrando a sua grandeza. Foi muito forte para mim. Foi o que eu entendi aí. Tem coisa que ainda hoje a gente vai conquistar à base de guerra mesmo, né? Vamos ter as nossas lutas. E a confiança que a gente tem é que Deus está indo à frente. Então a gente tem a certeza da vitória, né? É, a primeira vez que Deus manda Israel invadir Canaã, desde lá de Cades Barnea, né? Ia ser por uma rota, inclusive, que seria mais suave, mais fácil. Eles duvidaram que Deus ia ser com eles, né? Eles duvidaram que Deus ia guardá-los, protegê-los. Dessa vez a gente percebe que eles não tiveram mais dúvida, não tiveram mais receio, né? Como Isso, isso acontece muito, né? Quando a gente está vivendo uma guerra, uma batalha, porque é tantos levantes, e que se a gente não tiver com foco lá nele, às vezes a gente desacredita de que Deus possa fazer, de que possa acontecer. E aí, com isso, a gente vai perdendo, vai por um caminho, uma rota errada, e depois, para voltar para a rota, é complicado. A gente paga um preço alto para poder a gente entender que a gente tem que estar na rota de Deus, é na dele. E muitas vezes a gente não enxerga isso, quer ir pela força do nosso braço, quer ir fazer do nosso jeito, e quando a gente se dá conta que fez do jeito errado, já se acabou tudo, já está toda destruída lá. Mas Deus ainda nos dá a chance e a oportunidade de retornar e reconstruir. E isso não tem preço, porque esse amor de Deus é grandioso demais para que a gente ainda possa ser perdoado, né, e ser colocado na rota novamente. outra coisa que a gente pode pensar, se desde o início houvesse uma obediência, a gente já entendeu que a coisa ia ser mais fácil, mais suave. E Deus ia estar junto com eles, ia ser muito melhor. Ontem ainda, eu conversava com uma jovem, uma boa menina, de Deus. Mas o que acontece, a gente já percebe ela se apagando. E aí, na hora, estava tocando o teclado lá, né? A música lá, o som lá da igreja. Aquela música de Lázaro. As ondas grandes vêm tentando me afastar para longe da presença dele, né? Não vejo mais o cais. Aí eu falei, ó, você está ficando assim. Você está indo para longe, você não está vendo mais o cais. E você está dentro, você não está percebendo. Você só vai perceber quando estiver tão longe que você não vir mais o cais, não vir mais a presença de Deus, né? E aí tive uma conversa com ela, mas ela está sofrendo porque está lutando muito com a força do braço.
Ela hoje tem coisas que, aos olhos humanos, a gente diria, pô, tá abençoada. Pessoa abençoada. Mas a que custo? Porque a bênção de Deus não traz consigo dor. Só que ela tá com a dor evidente na cara, tá evidente. E aí eu comentava com ela, né? Isso aí não tá certo, muda de emprego, faz outra coisa, busca a presença de Deus aí para ele te dar uma direção, porque do jeito que tá dando errado, você tá na força do braço, ou seja, aonde eu quero chegar. E por isso, inclusive, por conta desse trabalho, tá se afastando das coisas da obra, a obra de Deus, que nós vimos há pouco aqui. Vou fechar rapidinho aqui o áudio da senhora, depois a senhora pode abrir, caso queira, né? A gente acabou de ver o Bispo Adilson, ele justamente orientando, né? Quanto de nós estamos dando para a obra de Deus? Quanto nós deveríamos dar? Bom, tirando, por exemplo, Jesus, tem que dar tudo, 100%. E essa moça não está mais conseguindo dar nada. Quando dá alguma coisa, é esmola, sério, é esmola para Deus, falando para vocês, esmola. E eu estou tentando alertar, né, e abrir os olhos, o entendimento da moça, porque senão vai se perder. E quando a gente perceber, mas por que sofre, cara? Porque não está indo pelo método de Deus. A rebeldia, não, eu vou fazer do meu jeito que funciona, que dá certo. Tá dando certo em parte, né? Se a gente olhar para a fase, para a parte material, tá funcionando, né? Tá crescendo, tá tendo dinheiro e tal. Mas se a gente vai olhar pelo lado espiritual, tá naufragando. O que aconteceu com esse povo ainda lá em Cades Barnea? Quando mudou a mente, não, vou deixar Deus trabalhar em meu favor. Ele está dizendo que é para ir, eu vou. Pronto. Quando mudou a mente, começou a obedecer à vontade de Deus. E a vontade de Deus para essa moça é que ela fosse para a obra, que ela fosse para o altar. Mas, enfim, ela disse que não. E aí, hoje, velho, está vivendo a vontade dela e está dando ruim. Mas se ela tivesse obedecido à vontade de Deus, ia estar sendo muito frutífera, tenho certeza disso. Que foi o que aconteceu. Então a gente vê aqui um novo Israel que obedece, não contesta mais com Deus. Não, será que a gente vai? É grande, é pequeno, né? É um exército maior que a gente, são mais capacitados, tem cavalos, tem carros. Eles não olharam mais para isso. Não, Deus disse que vai para aí, tá, a gente vai. Pronto, quando foi, meu irmão, pô, a terra prometida, gente, a terra prometida, de real. Israel não conseguiu ocupar toda a terra prometida, porque a terra prometida era do Egito até próximo à Babilônia. Babilônia, não, até próximo à Síria. Era um território maior do que eles têm nesse mapa aí que eu acabei de mostrar. Era um território ainda maior, porque ia até o rio Eufrates. E eles não conquistaram até lá, porque cansaram, né? Desistiram. Mas o que Deus tinha era muito maior, muito melhor. O tempo está ficando curto. Deixa eu passar aqui para a próxima. Fala, Maiana. E o pior é que Josué ainda achou que conquistou muito. Ele vai lá se gabar e Deus vai lá e pau na cabeça dele. Pois é. Você não conquistou nada. É, eu não consigo não ver Moisés como Jesus quando reuniu os discípulos na última ceia. Porque ele não está contando uma história da carochinha, não é uma fábula, não é uma parábola. Ele está contando o que realmente aconteceu. E ele está contando detalhes do que nos outros livros não aconteceu. A gente viu batalhas e tal, mas ele está falando uma coisa mais detalhada. Porque essas pessoas não saíram do Egito, não viram quando Deus endureceu o coração de Faraó. E eu lembro que no último evento que a gente fez no Cassange, foi no Cassange? Não. Foi no Gideões. Cassange, não foi? Gideões. No Gideões. Eu estava conversando com o obreiro e o rapaz que estava indo para dar o testemunho e dai. E a gente falando lá e por algum motivo a gente citou Faraó. Só que Deus endureceu o coração de Faraó. E eu falei, gente, mas Deus não é injusto. Faraó não queria de fato e de verdade deixar aquele povo ir embora. Ele não queria mais sofrer. Ele não queria ser penalizado, porque ele viu que ele estava perdendo. Toda vez que Deus pesava a mão, era eles que saíam no prejuízo. Só que o desejo de
continuar escravizando aquele povo. A raiva estava incubada dentro dele, porque Deus só endurecia o coração no sentido de Deus fazia vir à tona o que estava ali oculto, tanto que ele libertou o povo e depois ele foi atrás. Da mesma forma, é esse povo aí. E enquanto Deus estava permitindo que nações fossem destruídas, ele estava dando oportunidade para aquelas que ainda não se converteram se convertessem, porque se eu estou vendo que o outro está sofrendo porque está praticando as mesmas coisas que eu estou praticando, eu vou parar de praticar aquilo. Ainda que seja por medo, que seja por temor, não importa. O que a gente não pode é saber qual é o fim daquela coisa e não vai ser um fim legal, mas continuar insistindo, sendo que você mudar, você se transformar, renovar sua mente, não significa que você é fraco, significa que você é forte o suficiente ao ponto de se domar, ao ponto de obedecer ao outro. Então, você tem o autocontrole, o domínio próprio. E essas pessoas, Deus não foi carrasco com essas pessoas que morreram. Deus, ele foi justo. As pessoas tiveram livre-arbítrio, usaram dele da forma como bem quis e acabou pagando as consequências. Não foi que Deus castigou ninguém. A pessoa só colheu o fruto da sua rebeldia. É, essas nações que ele preservou aí, na maioria das vezes não foi só porque aquela pessoa ele tinha prometido aquela herança, mas porque mesmo tendo a promessa da herança, aquelas pessoas fizeram por onde teve os que foram destruídos e teve os que foram e tiveram os que foram preservados. Por quê? Porque também fizeram a parte dele. Eu não posso cobrar de Deus a minha parte, sou eu que tenho que fazer a minha parte para Deus poder fazer a parte dele. Às vezes as pessoas olham e dizem, ah, vocês dizem que serve a Deus, mas está com a vida assim, está com a vida assada. Todo mundo vai vai passar por algum problema, até porque quando tudo está na paz, a pessoa esquece de Deus. E as maravilhas que Deus fez na vida desse povo foi para mostrar que não foi o povo com a força do próprio braço, porque se Faraó tivesse libertado aquele povo, o crédito ia ser de Faraó. Não, ele é tão bonzinho que liberou o povo. Se ele não tivesse destruído esse povo aí, não tivesse feito o que fez com eles, o povo ia dizer não, ou o próprio povo fizesse por conta própria, eles iam dizer, não, foi a força do nosso próprio braço, mas não teve o sobrenatural. E Moisés, ele está falando, dando a direção para o povo, né? Eu comecei a falar, e aí eu acho que todo mundo acompanha meu raciocínio, e as coisas vão fluindo na minha cabeça. Quando o Senhor Jesus, ele reuniu os discípulos na última ceia, acho que foi na última ceia, que ele começou a dar as instruções para aquele povo, ó, para aqueles homens, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser massacrados, mas tem de bom ânimo, continua firme no caminho. E Moisés, ele está fazendo a mesma coisa. O Senhor Jesus, ele instruiu os discípulos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. E Moisés estava ali falando aquelas coisas e sabendo ele que aquele povo não ia ficar sem direção. Josué ia tomar posse. Josué levou lá, demorou um tempinho também. Levou um tempinho também, mas o importante é que ele pegou e fez o que ele tinha que fazer. O importante é isso. Mas Deus, ele não vai desamparar ninguém. Ele vai tirando um e vai deixando o outro, porque ele tem um cuidado. Moisés está ali com aquele cuidado, sabendo que Deus já tem um substituto. E ele nunca vai deixar ninguém só. Ninguém vai ficar perdido, ninguém vai ficar as pontinhas soltas. Hoje, vamos pegar o exemplo de hoje. Hoje teve a aula de obreiros. Tecnicamente é obreiro, todo mundo ali espera-se que tenha o Espírito Santo. Precisava estar tendo reuniões, precisava de o bispo estar falando, não precisava, mas Deus está ali, ó, como um bom pastor. A senhora falou aí no começo que Israel não era para ser um povo de guerra, eles eram para ser pastores. E existem os pastores porque as ovelhas não sabem andar sozinhas. A ovelha nem se defende. Se você apontar a faca, ela vai, sabe que vai morrer, mas ela não foge, ela não corre, ela não debate, ela não reluta. E ainda assim Deus cuida. Então tá todo mundo aqui, Deus está cuidando. Poderia estar todo mundo em suas casas fazendo o que quisesse, mas ele tá ali fazendo o papel de a sua alma ainda me importa. Porque o fato da gente estar salva agora não significa que a gente vai estar salva daqui para frente. E muitas vezes
o pecado não é nem pecado que derruba a pessoa, é uma coisinha que nem é pecado. Só que aquela coisinha ali, ó, vai começando a tomar o espaço no coração e as pessoas vão se perdendo, como foi lá com esse povo. Se perderam por causa de mulher, se perderam por causa de tantas besteiras, se bem que por causa das mulheres era prostituição. Mas muitos se perderam por besteira, por nada. E não vale a pena. E a gente vê isso, que Deus ele tem um cuidado na alma, mesmo na alma do salvo. Porque é mais fácil manter uma pessoa, cuidar de quem já está bem, do que esperar aquela pessoa se perder para ele poder cuidar de volta. Então, Deus ele não vai deixar. Então, não vai permitir que a gente se perca sem que ele não faça de tudo para ir atrás antes. Só se perde quem realmente quer, porque não é falta de cuidado, não é falta de interesse e não foi falta de ajuda. A pessoa se perdeu porque ela realmente quis perder e depois ela ainda vai culpar pastor, vai culpar obreiro, vai culpar Deus, porque todo mundo é errado, menos ela. E a gente vê que isso não é uma coisa da agora, é uma coisa que vem lá de trás. A pessoa não vigiou, a pessoa não cuidou, a pessoa simplesmente quis fazer a sua própria vontade e a culpa é do outro. Mas a gente ajuda a pessoa a ser salva, mas quem se salva é a própria pessoa. Basicamente isso aí. Se a pessoa ela tiver o coração quebrantado, Deus age. Fica com o coração lá com o seu véu, Deus destrói. Não precisava ser assim, né? Dona Rosa Tavares, se tiver alguma coisa a acrescentar, acrescenta. Se não, pode fazer aí a última oração, por favor. Olá, boa noite. Então, peguei uma frasezinha aqui que diz: guardai-vos bem. Eu vou realmente fazer oração, não tem muito o que dizer, porque já foi dito, mas o guardai-vos bem. Deus instruiu as pessoas de uma maneira bem simples. Olha, passa por ali, sem briga, sem agonia. Está passando pelo meio de um povo que também é meu, que já tem a promessa concretizada, vai passar por dentro da terra deles, você só tem que seguir em paz. Não crie confusão e não se misture. É a mesma coisa dos dias de hoje. Você está entrando agora na presença de Deus, você está agora no meio do povo que já é meu, mas que tem um povo aqui que tem umas situações, uns probleminhas. Então fica na paz. Você é novo, está chegando agora, não cria contenda não. Então guardai-vos bem. E se guardai-vos bem, Deus também avisou para esse povo que era antigo, que já está na presença dele há muito tempo, mas que por um motivo ou outro não está vigiando e cria a situação com quem é novo. Demônio puro para poder tirar o novo da presença de Deus, porque o diabo também usa muitas vezes aquele que se diz ser de Deus, que às vezes é servo de Deus, mas não, mas está na carne. E aí ele já tinha dado pedacinho de chão para todo mundo e estava fazendo com que o novo rebanho dele adentrasse pelo meio do outro povo que também pertencia a ele para poder lá na frente ter a sua terra. E esse trajeto todo foi para quê? Para ver a obediência, para ver quanto de temor que tinha, né, nessas pessoas, para conhecer, porque ali com certeza tinha gente de todo temperamento, gente tranquila, gente briguenta, né, como também já as pessoas que já possuíam terra, tinha gente tranquila, iriam receber bem e ser hospitaleiros, e tinha outros que já ia ter situações para levantar ali. Então, as instruções são simples, mas, como ele mesmo disse, atento me ouvires. O problema é que as pessoas às vezes ficam muito agoniadas, emocionadas, fica afoito e não ouve. Então, tem que parar com a emoção e usar a razão. Se atento me ouvires, isso, as consequências do bom comportamento, do saber se proceder, aplicar aquilo que Deus falou que é para fazer como? É muito simples. Deus diz para a gente guardar o coração. Então, é simples, vamos guardar o coração. E é nesses pontos de ordenanças, de orientações, é que a pessoa vai se perdendo, aí começa a meter os pés pelas mãos. Não precisava ser assim, não precisava de rodar tanto no deserto, mas enfim, rodaram, e mais do que devia, mais do que podia, mais do que foi necessário. Mas a questão do não ouvir, a unanimidade. Estava todo mundo ouvindo a mesma palavra, mas teve gente que se atrapalhou todo. E ainda prejudicou muita gente que estava ali também
meio lá, meio cá. Então, é a questão de guardar, isso aqui, para mim, já é um versículo que fala tudo, guardai-vos bem. Do que Deus quer que a gente se guarde. Falar muito, né? De olhar demais, de ficar analisando demais, porque a gente só tem que fazer uma coisa, analisar a palavra dele. E não ficar analisando as coisas ao entorno. E vigiar. Bora, é para vigiar? Vamos vigiar. É para falar menos? Vamos falar menos. É para segurar a língua? Segura o diabo da língua. Diabo não, a língua. Diabo, diabo, língua, língua. Mas tem horas que a língua parece que é o próprio mal. Enfim, as instruções são simples e basta a gente parar. Hoje eu estava ouvindo o Bispo Renato que falou, e eu já estou falando até demais. O Bispo Renato falou que a gente precisa parar com a correria. Outro dia eu estava já me incomodando com esse negócio de correria, que passa para lá, passa para cá. Eu falei até com Vanessa, ela não está aqui hoje, né? E, rapaz, eu falei para Deus, Deus, eu não gosto dessa vida de correria, não. Eu gosto de respirar, eu gosto de sentir o gosto do café, eu gosto de acordar e sentir o calor do sol no meu rosto, de respirar, de sentir minha respiração, de poder, sabe, perceber as coisas ao meu favor. Não é aquela coisa corrida, acorda. Não, eu não gosto de uma vida assim. Mas, infelizmente, a maioria dos dias é corrido mesmo. E se a gente não parar para respirar, dar uma pausa em muita coisa da vida, a gente fica perdido com tanta correria. A gente dorme, daqui a pouco já na hora de acordar. Quando pensa que está chegando o sono, já é 5 horas da manhã. Acorde, levante, saia da cama, você não pode ficar aí. E o bispo estava falando isso, a gente parar para analisar a nossa vida, para colocar as coisas na ponta do lápis, o que está certo, o que está errado, se escutar e falar com Deus e perceber realmente que Deus está falando com a gente, né? Porque a correria vai ficar também, tudo vai passar, inclusive a correria, mas a palavra de Deus não passa. E a gente não pode se perder no meio dessa confusão toda, dessa correria toda. Enfim, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, meu Deus, as tuas promessas são infinitas, são até mais do que o que a gente precisa. Nos ajude a colaborar com o teu Espírito Santo, guardando a nossa vida e parando para escutar atentamente o que o Senhor tem a dizer. O escutar é mais precioso do que o falar, tanto que o Senhor nos deu dois ouvidos. Então, meu Pai, nos ajude a concentrar toda a nossa fé, a saber escutar e perceber o trabalho do teu Espírito Santo, falar menos, meditar mais, nos aprofundar cada vez mais naquilo que o Senhor tem nos instruído. Ninguém aqui quer ficar à beira do caminho. Não deixa a gente ser enganado. O Senhor sabe que a ovelha é diferente de um bode. Ela mal sabe se defender. Então nós queremos ser ovelhas, mas ovelhas prudentes do Senhor. Aquelas ovelhas que não ficaram para trás, que não desanimaram, que não enfraqueceram. Não estamos aqui, meu Deus, meditando agora para competir com ninguém, nem para ficar debatendo sobre tua palavra. A tua palavra não é para ser debatida, para ser cumprida, ouvida e praticada. Nós estamos aqui nos esforçando porque queremos mais do Senhor. Porque nós entendemos que é a tua palavra quem vai nos garantir. É o ouvir, é o praticar, que vai nos levar à vitória. Embora a gente passe luta aqui, mas o nosso foco principal é nos livrar desse mundo perverso, enganador, para estar numa eternidade com o Senhor. Ter a nossa vida conservada na tua presença para sempre. E não tem sido fácil. Nenhum dia sequer. Então nos ajude, nos fortaleça. Use a boca do teu servo amanhã, como nunca o Senhor usou. Venha nos limpar, nos mostrar o que está de errado, o que a gente precisa ajustar. A gente vai defender a nossa vida. Estamos aqui a conhecer do Senhor realmente quer de nós e precisa que a gente faça para nos conservar, para nos abençoar, porque o esforço é nosso, o guardar é nosso. O Senhor cumpre a tua palavra, mas o trabalho de buscar é nosso. Então, abençoa também nossa família, nossos parentes, amarra todo o laço do inferno, toda peste perniciosa de mal que se levanta dentro da nossa casa,
no trabalho, na vizinhança, onde, até na igreja, muitas vezes, através dos irmãozinhos. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos ter um coração limpo, puro, sincero, um espírito reto, que não venha deixar essas coisas entrar e nos contaminar. Usa o teu servo e também guarda todos os teus servos espalhados nos quatro cantos desse mundo. Onde houver um cristão perseguido, um missionário, um homem de Deus, uma mulher de Deus sofrendo ameaças, lutas, perseguições, torturas, que o Senhor venha com o teu socorro. O Senhor também abençoe Israel, cada metro quadrado daquele lugar, cada um dos seus moradores, que haja realmente a redenção daquele povo, que eles sejam convertidos à tua palavra, à tua verdade, meu Deus. Tem misericórdia de cada um dos teus servos em todos os lugares, nos lugares mais longínquos, seja nos parlamentos, seja nas roças, seja, meu Deus, nos lugares luxuosos, seja em lugares simples, onde tem um povo carente demais, onde tem um povo soberbo demais. Glorifica teu nome através de cada um daqueles que servem ao Senhor, levando a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então é isso aí. Por hoje é só. E a gente se encontra na próxima meditação. Tá certo? Deus abençoe e tenha uma excelente semana. Tudo vai dar certo. Se não deu ainda, é porque ainda não chegou o fim. Fica com Deus.